Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais um Acreditar em Si, toda sexta-feira, às 8h10 da noite, na TV Zoom. Boa noite, dona Estela. Boa noite, Rogério Alves. Boa noite, pessoal aí de casa. Obrigada pela sua audiência. E hoje a gente vai começar com o pé direito, né? Vamos começar Primeira o ano bem. sexta-feira do ano. E se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho para acompanhar a gente nessa jornada aí de 2025. Nós terminamos o ano, né, falando lá de fechamento, encerramento, de férias, da necessidade das férias, né? Eu vivi os meus 4 dias de férias. E a gente vai começar agora a falar de planejamento, porque 2025 começou. Exatamente. E aí? Vamos ficar só na retórica ou vamos fazer? Vamos fazer ser diferente mesmo esse ano e nada melhor que começar com planejamento. Planejamento e já pensando em não deixar na retórica. Sim. Executar o planejamento, né? Isso é que é Exatamente. importante. Porque planejar é fácil. Às vezes, tá? Porque muita gente não sabe como atingir os resultados, você acredita? Mas a gente faz plano de emagrecer, de entrar na academia, né? E para Aí isso tem que fazer. E para isso muita gente pulou 7 ondas, comeu o caroço de uva e não vai funcionar. Se não pegar firme, não vai funcionar. Hoje é dia 3, a gente vai começar um novo programa e vamos falar de planejamento, vamos falar com uma pessoa muito especial que já esteve aqui no nosso podcast uma vez e a gente trouxe ela aqui de novo porque ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o Planejar 2025. É isso. Seja bem-vinda, Amanda. Da outra vez que você esteve aqui, eu não estava, né? Não estava. Seja Vim conhecer o bem-vinda. Rogério hoje. Um beijo pro Davi. Davi, Prazer, Rangel. Rogério. Você trouxe aqui uns brindes, mas 2 para pro Davi também. Não, é 2 para mim e 1 para Estela. É porque... Davi não merece nada, não. que menina. pecado. Posso até dar 1 para Lili. Eu vou dar 1 para Lili Rodoviária. Pro Davi, não. Ele merece sim. Meu Deus, merece. gente, Todos ó, vocês não. merecem. Não. Gente, então, vocês começaram falando lindamente aí sobre a gente executar o que a gente planejou, né? Eu passei dezembro fazendo planejamentos, porque eu pensei assim, cara, meu ano de 2024 foi muito bom, assim, foi muito legal, porque eu comecei a trabalhar com assessoria de fato sozinha em 2023, 2022. E aí, em 2024, as coisas realmente aconteceram. Então, foi um ano cansativo, foi um ano em que apareceu, em que eu colhi frutos, em que os assessorados começaram a colher frutos, né? Porque tudo isso é uma construção. Então, eu cheguei em dezembro, e você chega em dezembro, o autônomo, ele pensa assim, agora é onde eu tenho que pagar um monte de coisa e eu não tenho dinheiro, porque normalmente a pessoa fala, eu vou dar uma paradinha janeiro e fevereiro, né? Então, eu precisava passar dezembro me planejando e, graças a Deus, estou começando janeiro já com novos clientes, substituindo os que deram a paradinha, tomara que eles voltem, tem lugar para eles, já consegui... Planejei, me fiz um convênio, né? Me conveniei com o FJF para conseguir um estagiário também, porque eu estava muito assoberbada e normalmente a pessoa que é o dono da empresa, quando ela é pequena, então as pessoas querem ser atendidas pelo dono da empresa. Sim. É E aí eu tinha que atender, redigir, procurar imprensa e então tudo isso tinha que ser planejado para que em janeiro eu pudesse crescer. Então, é o que a gente espera a partir de agora, desse ano, entendeu? Isso que você falou é um ponto muito importante, né? Porque para você crescer no seu 2025, você planejou em 2024, era necessário. Né? Era e necessário. às vezes as pessoas querem esse resultado do próximo ano e param. Eu acho que eu venho me planejando desde o dia que eu deixei a CLT. Isso eu não planejei. Isso eu chutei, joguei pro universo. Eu fui e fiquei assim, sem dinheiro, sem salário, endividada. Lógico que eu tinha marido, casa, tava tudo pago, mas as minhas coisas, eu falei, vou pro universo. Isso eu não planejei. Me arrependo um pouco, não aconselho. Quem quiser abrir seu próprio negócio, eu acho legal se ter um emprego e ir fazendo essa transição devagar, mas comigo nada é assim, porque eu sou leonina, então as minhas coisas são ou vai ou não vai. Então, assim, desde esse ano, eu não me lembro se foi final de 2021 ou final de 2022, agora estou um pouco confusa. Desde que isso aconteceu,
eu venho planejando esse sucesso que foi alcançado em 2024, que eu vejo como um sucesso que vem acontecendo, apesar de ainda não ter ficado rica. É uma construção. Né? Eu ainda estou planejando a riqueza. A riqueza ainda... E o que é sucesso pra você? Não, sucesso eu falei naquele outro programa, eu lembro que a gente concordou. É só trabalhar com quem eu gosto, é só trabalhar com temas que eu gosto e é escolher o cliente. É tipo... Isso é sucesso cara, mesmo. não tô muito ocupada, mas às vezes nem tô, é porque eu não quero mesmo atender, entendeu? Não dá para ser só por dinheiro, né? Não. Não dá. Porque você tem que ser feliz. Se eu sair de uma empresa onde eu não era infeliz, porque eu queria mandar em mim mesma, como que eu vou ser infeliz mandando em mim mesma, né? Nós estamos aqui na mesa aqui com 3 autônomos, né? 3 microempresários. A gente sabe que tem né? mês que a gente é feliz, tem mês que a gente é um pouquinho menos. Mas sempre buscando. Eu tô nessa vida a vida inteira, né? Eu tive... Quando agora as pessoas perguntam, eu tive 2 empregos CLT na minha vida. Lá, quando eu tinha... Não, na década de 80, para você imaginar. Final da década de 70, começo da década de 80. E de lá para cá, só na... Eu, na minha área, só tive um. Não, na verdade, prefeitura, né? Mas eu não conto muito isso, porque é contrato, é coisa que não foi concurso. Então, assim, emprego de CLT que eu tive foi só um na Associação Comercial, a quem eu atendo até hoje, Associação Comercial Empresarial de Além Paraíba. Hoje, como empresa, né? Prestadora de serviço. Mas o resto foi na área administrativa, porque passei muitos anos. Como que vou fazer jornalismo em Além Paraíba? Como é que faz? Como realizar seus sonhos em 2025? Cara, eu vou falar uma coisa. Eu tenho... Os meus sonhos são crescer mesmo a empresa. E assim, eu vou falar a verdade para vocês. Isso é uma coisa boba, mas o meu maior sonho para 2025 é conseguir fazer uma atividade física. Parece bobagem isso que eu vou falar, mas foi uma coisa que eu prometi ao longo desses anos, que eu planejei ao longo desses anos e fiquei só na utopia. Mas esse é o mais difícil. E como que a gente vai começar a fazer? Tem gente que faz, né? Ganha dinheiro, fica rico, fica feliz. Mas não faz ginástica. Eu entrei não fica feliz, cara, porque precisa liberar endorfina nesse corpo. Eu entrei na academia há um tempo atrás. Tempo atrás, aí depois de passado 2 semanas, era um trabalho de personal e tal. A dona da Lili, né? Nós já trouxemos ela aqui no programa. A Liliane me passou por mim de manhã. Tudo bem? E aí? O senhor está gostando? Eu falei, não. 6h30 da manhã ela parou. Puxando aí ferro. Mudou até o tom de voz, né? Mas o que está acontecendo? Falei, não, se algum aluno seu está falando que gosta de vir aqui às 6h30 da manhã fazer musculação, é mentira. Eu também confio. Eu tô vindo porque meu médico adora e mandou eu fazer, então eu tô fazendo. E eu vou contar uma coisa para vocês. E eu fico muito triste com isso, sabe por quê? Porque é um planejamento que eu não consigo executar. E assim, eu cheguei a ficar com obesidade 2, né? Cheguei a pesar 101 quilos. Em dia 2 de novembro de 2023, né? Eu fiz uma cirurgia bariátrica, sleeve. Eu consegui cumprir com tudo que é para ser cumprido, de alimentação saudável. Tudo isso hoje eu faço, eu executo. Porque é lógico que facilita, porque o seu estômago está pequeno, você comer pouco. Mas não quer dizer que você vai comer bem. Certo. Então, assim, eu faço essa alimentação correta. Eu faço uma suplementação muito bacana com ortomolecular. Tudo maravilhoso. O exercício... é uma coisa que eu comecei pilates. Eu tenho uma estação de musculação, gente. Ela fica no meio da sala. No meio da sala. Ou você assiste a um filme, sentado no sofá retrátil, que os arquitetos odeiam, mas que a gente ama, porque é confortável. E você olha pro aparelho ali, e eu não faço assim mesmo. E por quê? O que é mais difícil pra você? Cara, eu não sei. Eu acho que essa endorfina que é produzida nas pessoas não é em mim. Eu já me ofereci para teste. Eu já coloquei público que se quiser testar meu sangue, pode. Porque o Pilates até gerava, mas eu andava faltando muito por conta do trabalho, porque como é um horário marcado, aí eu falei, não, aqui em casa eu vou fazer, porque o aparelho tá aqui. Qualquer hora eu vou lá e faço. Isso é pior. Eu estou com uma esperança, e é a única coisa que eu não cumpri nesses anos, então eu estou com a esperança que este ano de 2025 será o ano
O ano do corpão. É isso, lancei. E aí, já que a gente tá falando sobre essa questão de planejar e executar, você tem que voltar aqui quando você executar. Tenho que voltar com Ô, Amanda, gente... Mas não é nem isso que eu quero fortalecer minha coluna, porque aí, resumindo, eu fiz a bariátrica por conta de hérnias de disco seríssimas na lombar. Ou seja, emagreceu? Parabéns. Mas adianta? Se ficar parada, não vai adiantar. Porque a hérnia vai continuar lá. Você lá no começo falou de assessoria, né? E a gente, eu sei que eu tenho vários amigos aí que assistem o programa, que são empresários, a gente faz um programa para empresários. Como é que é esse negócio da assessoria? Vamos tentar quebrar um pouquinho esse tabu e mostrar para as pessoas. Né? Porque às vezes a gente falava aqui fora do ar agora há pouco, que às vezes, não vou ter um assessor, que negócio. Isso é coisa pro Bonner, Exatamente. Isso é coisa, né, pro pessoal, né, pro Davi Rangel, né, não pra gente que é pequeno e tal. Como é que é essa coisa da assessoria? Qualquer um pode ter um assessor. Quais os benefícios da assessoria? Olha só, é muito engraçado isso, porque até no outro programa eu expliquei assim, o início, né? Que no início da história da assessoria de imprensa, realmente eram as pessoas famosas, os esportistas, os quem tinha contato com a imprensa. Cantores, atores. E é muito fácil ser assessor de quem é famoso, porque na verdade é anotar uma agenda de entrevista, porque é a mídia que procura essa pessoa e não o assessor que vai atrás da mídia. Você serve como um seletor. Você é uma agenda e você ganha muito mais do que um assessor que assessora profissionais em empresas menores, né? Que não são famosos, mas estão ali para atestar a sua autoridade. Tanto empresas, instituições públicas ou privadas, quanto pessoas, autônomos, profissionais, podem ter assessoria, mas a gente precisa analisar muito. Então, por exemplo, eu tenho 3 serviços dentro da empresa hoje, né? A consultoria de comunicação, a assessoria de imprensa e o media training. A consultoria de comunicação, ela muitas vezes é feita, às vezes um dono de uma loja, ele vai abrir uma loja de roupa. Essa pessoa precisa de um assessor de imprensa? Não. A não ser que ela tenha uma rede, seja uma rede grande, né? Que normalmente é uma Cantão, vamos colocar assim, acredito que eles têm. Às vezes a pessoa senta para mim e ela não sabe nada. Ela já pagou um monte de jornal, um monte de rádio, um monte de coisa, já gastou um monte de dinheiro. E não. Exatamente. Então, a consultoria de comunicação faz muito parte desse planejamento. Então, quem está assistindo aí, às vezes uma consultoria faz toda a diferença na economia que você vai fazer na sua comunicação. Você vai saber exatamente onde investir. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito, muito em 8 anos de associação comercial. Porque eu já vi muita empresa meter os pés pelas mãos dentro de escolher a comunicação errada. Porque você tem que entender o seu público. Você tem que entender a cidade onde você está, o seu público, quem você quer atingir. Eu brinquei já várias vezes, cara, carro de som é um trem chato. Eu não sei se aqui em Friburgo tem carro de som. Mas se você fizer um evento lá em Além Paraíba, por exemplo, de música, e não botar um carro de som para subir e descer morro, você não enche ali, não. Tá? Outra coisa, não tem TV lá. Você vai colocar um anúncio num jornal, seja ele uma TV digital, seja ele uma Globo, um SBT, seja o que for. Ou você vai pôr na rádio da sua cidade. É a rádio da sua cidade que vai te divulgar. É o jornal, é o portal. Tem que ter. Custa caro, Amanda? Não, custa muito barato. Eu posso até falar o preço, porque é muito barato. Inclusive, suas redes sociais aqui, a gente gosta de fomentar a consultoria é muito barata mesmo. Tem até um assessorado seu que veio aqui, que é do Jaime. Isso, que ele falou, nada que não cabe no seu bolso. Acho que foi, acho que foi ele que falou isso. Entra lá, @Amanda em Pauta. Clica lá na bio, tem o catálogo, vocês vão ver o preço, que a consultoria é uma coisa muito barata. E assim, 1 hora e pouquinho, entrega um relatório, indico profissionais, por isso que eu gosto de fazer esse network, para indicar bons profissionais para todas as áreas, entendeu? E outra coisa, às vezes a pessoa assim, qual rádio que eu coloco? Depende do quê? Tudo depende do seu público. Eu preciso, nesse momento... É um grande depende, né? Eu preciso saber o que a pessoa quer. E não adianta, já teve gente que me procurou, mas eu, por exemplo, a cabeleireira uma vez me procurou, fez a consultoria e falou comigo, mas eu assim mesmo eu quero ter uma assessoria de empresa. Eu falei, eu não vou trabalhar para você. Porque não faz sentido você me pagar o que eu cobro como assessora de imprensa para você fazer o quê? Eu vou fazer matéria sua. Não tá na hora, a não ser que o seu salão cresça, que você apresente algum produto novo. Se bombar, vamos lá. Não, e a questão
não tem material ali para você colocar numa mídia. Aí vai ficar, poxa, mas o que eu não tô saindo em lugar nenhum? Você precisa ter assunto. Então, assim, eu recomendo... Por exemplo, tem um grupo de cabeleireiros em Alempareba que é muito legal, que eles fundaram uma associação de profissionais da beleza. Tem presidente, tem tudo. E eles criaram uma marca própria. E isso é para ter uma assessoria. Eles ainda não têm condição de pagar. Mas isso é para ter uma assessoria. Porque eles já têm um produto de marca própria que pode ser vendido no Brasil inteiro. É porque às vezes o empresário, às vezes o empresário, nós, né, que somos as empresas, né, às vezes a gente fica meio inibido, meio retraído ou com preconceito de não se apresentar. Eu vi uma colocação da Luciana Ferraz, quando te entrevistou aqui na TV Zoom, né, dizendo que você propôs a entrevista, dizendo que você trouxe uma pauta para ela e ela viu a pauta e achou interessante e te trouxe no programa. Cara, você pode não acreditar. Que foi acreditar. O primeiro passo para depois você vir não acreditar em si. Foi assim com todo mundo, com algumas pessoas dá certo, algumas pessoas bloqueiam a gente. Falo com a Marie Claire como se fosse amiga. Falo, oi, gente, tem uma pauta aqui. Falei, acho que estava falando fora do ar ainda, eu sou muito fã do Ricardo Couto e da Mariana Couto, que é filha dele, e mandei uma mensagem para a Mariana no LinkedIn, e ela me passou o WhatsApp dela, e eu falei, cara, que isso, gente? Como que pode? Não deve ser o WhatsApp dela de verdade. Sim. Às vezes falta um pouco dessa disposição. E eu acho de se apresentar de maneira correta. A gente falou isso, né, Estela? De você não encher o saco da pessoa, que a pessoa tá cheia de serviço. O jornalista, então, agora que se enxuga cada vez mais as redações, ele tá doido. Às vezes ele não te atende porque ele é um nojo, porque tem gente que é um nojo em todas as áreas, mas às vezes ele não te atende porque ele não tá dando conta. Então, cara, tenha paciência, espera uma semana, manda mensagem de novo. Tá, sabe? Leve pautas interessantes. Para de tentar o mais do mesmo. Sabe? Todo mundo tá falando sobre... não tô vindo nada na minha cabeça agora, mas todo mundo tá falando... Da caneca azul. Todo mundo tá falando da caneca azul. Aí você manda, eu tenho aqui uma matéria sobre a caneca azul. Cara, o Tatua não vai, porque tem um monte de assessor enchendo o saco do cara. Entendeu? Então, por exemplo, na época do Setembro Amarelo, eu sabia que todo mundo ia com psicólogo. Eu ainda não tenho psicólogo. Eu tô louca numa assessorada psicólogo, porque a gente precisa para todas as áreas. É incrível. Eu sempre preciso da palavra de um psicólogo hoje em dia. Porque elas estão em alta. Elas estão em alta. E aí, eu falei, cara, eu não vou por esse lado. Eu não vou por esse lado. Eu vou pelo lado da nutrição. Eu vou pegar a minha nutricionista e vou colocar ela na TV. E foi o que a gente fez. A gente falou de carência de vitamina e como ela se confunde dessa com a depressão. Por exemplo, eu que já tive depressão, que estou sempre de olho nisso e falei da terapia, que faço terapia, eu vou fazer terapia até morrer. Porque eu me conheço, eu sei quando eu estou bem, eu sei quando... né? Então, a depressão é uma coisa muito, muito perigosa. A minha vitamina D não pode ficar abaixo de 70. Eu não sabia disso antes de estar dentro da horta molecular, de estar com a minha nutricionista, que também é minha cliente. Levei ela para a TV para falar sobre isso, sobre os nutrientes que a gente precisa, que muitas vezes são eles que estão faltando, e a gente está se encharcando de antidepressivo. A matéria foi diferente. Sim. Todo mundo estava falando teve uma adesão. Entendeu? Todo mundo estava falando de a pandemia trouxe mais depressão, ficar em casa traz depressão, fazer exercício. Todo mundo sabe que fazer exercício melhor, todo mundo já está cansado de saber. Mas ninguém sabia que comer determinados alimentos muda a sua vida na depressão. Eu não sabia. Sim. Então, falei, vamos lá, tem muita gente que não sabe. Isso é muito legal, né? E aí que entra essa questão do planejar e executar, né? Planejar e ter essa... igual você, né? Você fez um planejamento, aí você começa, manda mensagem, entra em contato, tem um plano tático nisso, né? É sempre assim, a ronda de pauta, né? Para ver... Por exemplo, tem datas que são tão comuns, assim, tanta gente procura o repórter por causa dessa data que não vale a pena você investir nelas. Eu já aprendi isso, porque eu tentava muito ir por esse caminho. E o jornalista falava, já tenho 300 pessoas para falar. Então, ou você vai por um outro ângulo, ou você esquece essa data e tenta fazer de outro jeito. Primeira coisa é a ronda de pauta, ver o que está acontecendo nas leis, né, dentro dos seus assessorados, né? Eu tenho advogadas, tenho pessoas na área da saúde, na área do marketing, acho que isso. Então, eu fico por ali pesquisando e tal.
E aí eu vou criando as pautas para elas, a gente faz reunião de briefing, às vezes a gente muda porque aconteceu alguma coisa naquela semana, às vezes não muda, às vezes mantém, porque justamente por isso todo mundo já está falando. Aí o segundo passo é a entrevista. Porque eu já tive gente que veio me procurar e, você copia de algum lugar e fala que eu falei. Eu falei, gente, tchau. Minha vontade era levantar, mas eu falei, eu tô um pouco ocupada, eu vou te mandar o orçamento. Agora com a IA fica até mais fácil, né? Com a inteligência artificial. Você sabe que eu já pedi para ela fazer uma vez uma matéria para mim de um assessorado, só para eu ver, e ela copiou uma matéria do Globo? É um perigo, tá? Tem que tomar um cuidado com ela. Você tem, assim, eu acho que quem está nos assistindo, eu gosto muito de fechar a ideia, algum case, algum caso seu, assim, que, né, a pessoa estava lutando, contratou os trabalhos e você teve um resultado significativo, legal? Meu maior orgulho, assim, eu tenho orgulho de todos os meus, eu falo que eu tenho um exército, eu sou apaixonada por elas, Estela sabe disso. Mas eu tenho uma menina que já veio aqui, que chama Jéssica Laroca. Uma menina que é quase da minha idade, mas parece uma menininha. 3 filhos, um mulherão da porra. Mas parece uma menininha. Ela trabalha com regularização fundiária. E quando ela me procurou, eu falei, cara, não sei o que eu faço com você, assim. Sério? Você me ensina a regularização fundiária? Eu vou estudar. E aí ela me mandou a lei da REURB, aí ela me manda todos os congressos, só os pequenos portais pequenininhos mesmo que publicavam. Mais assim com Sala da Notícia, que é um portal que a gente usa para disparo, entendeu? Enfim. E aí ia para a Globo, negava, ia para a SBT, negava, veio aqui, foi na Luciana, começou a crescer, de repente veio essa coisa o IBGE fez uma pesquisa e apontou Juiz de Fora e Além Paraíba, na Zona da Mata, como as duas cidades com mais favelas. E aí ficou todo mundo louco. E a gente foi procurar saber. E eu falei, Jéssica, a gente consegue falar de REURB aí? Porque eu acho que tem a ver com regularização fundiária isso. Eu pesquisando, lendo e tal. E ela encontrou-se com um técnico do IBGE e ele falou para ela, não, tem tudo a ver. Um dos maiores quesitos é realmente a regularização daquele lote ali, que vai se formando, vira um bairro que não é um bairro, que não está dentro do cartório como um bairro, né? Ele existe na cidade. E é classificado pelo IBGE como favela, entendeu? E aí nós fizemos Globo, e aí nós fizemos o UOL, e aí ela lançou um livro, e ela é presidente do REURB por Mulheres, e nós fizemos o UOL de novo, que a Mariana ficou encantada com as mulheres fazendo REURB pelo Brasil. E isso, para mim, é uma grande conquista, porque eu estou estudando sobre a REURB. Eu brinco com ela que hoje eu posso vender REURB pelo Brasil. Porque eu entendi a importância de algo que muito pouca gente entende. E tá tudo bem, porque as pessoas não falavam sobre isso. E ela confiou em mim. E eu precisava entregar alguma coisa para ela. Eu precisava entregar, porque para mim hoje, saber sobre REURB é ser educado. O município que promove REURB se desenvolve. Eu entendo isso hoje, e de diversas formas. Principalmente nesse período de chuvas que a gente está, talvez seja até interessante falar com a Jéssica de novo. Sim. Porque Friburgo está dentro das áreas de maior risco no Brasil. Sim. Apontado pelo CEMADEM. Então, assim... E ela ainda colocou isso, que quando há essa regularização do imóvel, né, começa a ter a questão de pagar o IPTU, aí começa a poder asfaltar. Exatamente. Então você traz uma dignidade, você traz dinheiro para o município. Exatamente. E a gente começou a mostrar, porque as pessoas veem a regularização fundiária só como regularizar e te entregar aquele imóvel, mas não é isso. É regularizar o lote como um todo e tornar aquele lote um bairro. E daí o governo municipal começar a dar mais acesso de coisas a ele. Porque vai se fazendo, vai se colocando um calçamento, vai se jogando as coisas. Por exemplo, água e luz, o Ministério Público está em cima agora. Que loteamento irregular, se você denunciar, não coloca mais.
Antes, tudo que é loteamento, você abria um buraco ali, fazia umas casinhas e colocava. Tá muito em cima. E a outra coisa é a parte do meio ambiente que a lei da REURB envolve, que é muito interessante de se ler. Eu não vou levar, acho que é 13 meses, não vou lembrar o número da lei. Mas é importantíssimo. É só botar a lei da REURB que aparece a lei. E ela tem uma parte que olha essa parte ambiental, que olha justamente as áreas de risco. Ela tem que mitigar o risco daquelas pessoas. Se ela não conseguir mitigar, ela precisa tirar e realocar. Isso tudo está incluído na lei da REURB, que é uma lei federal de 2017, que não é cumprida nos municípios. Verdade, e isso inclui até uma questão de planejamento, né? Porque as cidades não foram planejadas. Na verdade, é um replanejamento urbano. Esse foi um caso ali, além que parece que você realmente se orgulha, né, de ter dado essa assessoria. Muito porque eu estou aprendendo, né? E ela deve ser de uma família bem conhecida em Além Paraíba, né? Porque tem uma vila em Além Paraíba, Vila Laroca, com esse sobrenome, é engraçado, né? Você sabe que eu nunca liguei esse Laroca à Vila Laroca? Olha isso. Eu conheço bem Além Paraíba, já trabalhei lá como representante comercial durante muito tempo. É mesmo, né? Vila Laroca, um dos centros comerciais ali. Logo na E você, nesse processo de empreender, planejar, o que você acredita ser mais importante para que as coisas planejadas sejam executadas? Eu acho que é se capacitar o tempo todo. E, assim, é lógico que na nossa área a gente sabe que a gente tem que se capacitar. Eu, como jornalista, preciso me capacitar como jornalista, como assessor de imprensa. Cada um na sua área, né? Mas, mais do que tudo, se capacitar em gestão. Eu tenho feito muita coisa do Sebrae, sempre fiz, mas depois que eu tô com a empresa mesmo, tenho investido. Agora eu finalizei o Delas, um programa bem legal do Sebrae, bem bacana lá acontecendo na Associação Comercial lá de Além Paraíba, mas eu acredito que deva acontecer. Eu percebo que a Cianf, que é bem atuante também, né? E tem o Delas RJ, então eu não sei se já aconteceu, mas se não vai, eles vão fazer. É muito legal. É um programa voltado para mulheres empreendedoras. No caso... Porque a gente não sabe gerir, né? A gente não aprende a gerir. A gente vai meter na cara. Por exemplo, eu acabei de abrir uma conta empresarial, porque eu tirava todo o dinheiro e ia gastando. Né? E aí é outro planejamento. Eu ia falar exatamente disso. No caso da assessoria, você não acha que para você cumprir esse planejamento, fazer esse planejamento, você ter uma assessoria do lado te cobrando, ou te orientando, estipulando prazos? Não, porque nisso eu sou muito boa, em organização mas de eu estou dizendo assim, você prestando serviço para o Rogério. Rogério, sim. Em janeiro... Você planejou isso, vamos lá, Cara, mas eu faço isso. Orientação. Né? Se os meus assessorados estiverem vendo, eu vou mandar para todos o link. Não, mas eles ficam revoltados comigo, porque eu falo, oi, tem dia que eu boto um bonequinho, e aí... Mas é isso que eu tô falando, quem está nos assistindo, né, vai contratar os seus trabalhos. Personal. Os seus trabalhos. Exatamente. Ele vai conseguir essa... Vai. É praticamente a personal que te treina às 6 horas da manhã. Pode ter certeza disso. Porque senão eu não tenho resultado. E se eu não tenho resultado, eu não quero esse cliente. Então eu encho o saco dele. Além Paraíba tá 100 quilômetros de Friburgo. É isso. Sou péssimo em quilômetros. Se passar por Cantagalo dá uns 110. Se passar por Sumidouro vai dar uns 90 quilômetros. É pertinho. Pertinho. Né? Como é que faz para contratar o seu trabalho? Tem aqui, ó. Pois é, como é que faz para contratar? Minhas meninas de Friburgo. Vamos fazer propaganda, porque coisa boa a gente tem que levar para as pessoas e faz parte do network. É isso aí. 32 99854 9731. Repetindo, 32 99854 9731. O Instagram, @AmandaEmPauta, porque aí tem muito resultado lá, muita coisa legal que dá para ver. E você viu que eu já trabalhei em rádio, né? Repetindo. Nós vamos pedir o Marconi para colocar ali no final, ali debaixo, ali no GC. Ali. Eu tô devendo um brinde para ele. Vamos dar o do Davi. Eu tenho que voltar. O Davi é vingativo. Não, gente, não façam isso com o Davizinho. Não, o Davi, ele é bravo. Faz isso com o Davizinho, não. Eu tô devendo, mas eu trago quando eu voltar aqui em alguma oportunidade. Eu tô sempre com ele não tá cansado de me ver. Nós estamos em cima do horário. Sim. O Marconi já sinalizou pra gente. E aqui, eu acho que essa aqui é uma dica boa de planejamento. Papel e caneta. Eu queria um brinde pra gente finalizar que contasse a história minha com as minhas assessoradas. E isso tem tudo a ver, porque a gente conta histórias sanadores. Eu falo isso.
Que na capa aqui tem lá, ó, Amanda Assessoria. Tem de imprensa, tudo, para vocês não esquecerem. Toda a rede social. E é tudo reciclável, tá vendo? Até a caneta. Arrasou, gente. É isso. Parabéns. Papel e caneta. Muito obrigada. Obrigado pela presença, foi Me um prazer oferecerei conhecê-la. sempre para estar por aqui, porque eu adoro. Adoro podcast, já fiz e Legal. adoro de vocês, virei Legal. fã. Ai, que Eu bom. assisto a Foi todos. uma honra recebê-la. Obrigado. Obrigada por Parabéns. estar aqui com a gente. Começar o nosso 2025 com tudo, com planejamento. Vamos colocar aí na prática tudo que a gente planejar, hein, gente? Vocês vêm pra gente fazer comunicação, vem comigo, vem com a Estela, vem Rogério, vamos vendas. planejar, executar. E eu juro que vou fazer ginástica. E é isso. Isso aí, pessoal. Obrigado aí por nos acompanhar mais uma vez. Lembrando que Acreditar em Si toda sexta-feira na TV Zoom ou lá depois, na hora que você tiver um tempinho no YouTube, né? Mas na TV Zoom, inédito, 8h10, toda sexta-feira. Obrigado aí, um feliz ano novo e vamos lá, vamos planejar e vamos cumprir. Vamos levar à risca ali o nosso planejamento. Até o próximo. Até o próximo, pessoal. Obrigada. Valeu.